Sou Marco Aurélio Freire, já está conosco aqui. Bom, o assunto ainda é a questão do IOF e a ida do governo ao Supremo Tribunal Federal para derrubar a decisão do Congresso, que por sua vez derrubou a decisão do governo. Mas eu acho que tem uma discussão aqui, Renata, maior do que isso, e o professor já tocou nela em alguns momentos, professor, que é essa condição política que nós temos, que já é chamada por alguns especialistas como semiparlamentarismo, é o crescimento da força do Congresso frente ao Executivo. De tal sorte, inclusive, que o ex-presidente Bolsonaro já nem fala tanto sobre se eleger. Na última manifestação, ele reforçou a ideia de ter 50% do Congresso. Me deem 50% do Congresso que eu transformo o país. Ele tem falado isso reiteradas vezes, dada a força do Congresso Nacional. E aí o presidente Lula deu uma declaração, disse que se ele não for no Supremo Tribunal Federal, ele não governa. Professor, bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Olha, Vitor, essa crise entre os poderes, ela continua, mas alguns capítulos vão se acumulando, né? E tudo agora vira motivo para isso, né? Hoje é o IOF, daqui a pouco a CPMI lá do INSS volta à tona e vamos entrando de crise em crise na discussão política. Mas realmente, ontem o presidente Lula deu uma entrevista ao Jornal da Manhã da Bahia, e nessa entrevista ele abriu o verbo em relação a esses pontos, né? Aqui eu vou até trazer a fala dele. Ele diz o seguinte, abre aspas: se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for à Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais o país, cara. Cada macaco no seu galho, ele legisla, eu governo, sabe? Fecha aspas, esse ele aqui é o Congresso Nacional. E aí o Lula, com essa linguagem, deixou claro, né? O ponto de partida do governo era que o governo não ia permitir essa discussão. Por quê? Porque o governo fez um acordo num domingo à noite, na casa de Hugo Mota. Haddad foi lá, fizeram um acordo, o Lula estava fora do país, e ele fala isso na entrevista, e na terça-feira, isso foi no domingo, na terça-feira, o presidente colocou a pauta, né, sem avisar o governo, e aí pegou o governo de surpresa. O Senado continuou com a pauta e, enfim, deu no que deu, 398 votos, derreteu a base, e o Lula disse que vai resolver isso. Ele vai agora para a cúpula do BRICS, aqui no Rio de Janeiro, esse dia 6 e 7 de julho, e quando voltar ele disse que sentará realmente com os presidentes das casas e que vai resolver essa questão. Ou seja, o Lula trouxe a questão para ele, porque, veja, estava uma discussão entre o Haddad, o Hugo Mota, o Alcolumbre e Gleisi Hoffmann, e agora o Lula está trazendo a discussão para si, né, depois dessa ida ao STF. O ponto é, o Lula vai conseguir resolver. Em outros governos dele, isso foi suficiente para resolver várias crises, inclusive o mensalão, né? Mas agora, vai conseguir? Bem, isso a conferir, vamos ver se esse otimismo do presidente Lula será suficiente para acalmar o Congresso. Muita gente aposta que não, porque a base já foi, né, de arrasta para cima há algum tempo. Pois é, bom, por outro lado, temos a crise do INSS, né? A gente tem falado bastante do IOF, mas ainda espera-se o pagamento, né, o ressarcimento daqueles que tiveram descontos indevidos no INSS. O ministro Volney Queiroz... foram roubados. Pois é. Ministro Volney Queiroz disse que o repasse vai ser rápido e que isso vai ser uma chave, um ponto de virada para o governo federal, professor. Olha, é verdade. A gente está falando, a Mário Flávio agora estava falando da vinda de Ivone aqui em Caruaru, né? Mas ele concedeu entrevista ao Magno Martins e nessa entrevista o Ivone apresentou-se muito otimista, né? Colocando que a questão é que o governo vai virar a chave quando começar a ressarcir as vítimas desse roubo do INSS. Essa é uma situação que o Ivone vem apostando, inclusive nos últimos dias, dá para perceber. O noticiário sobre o INSS mudou. Logo no começo, quando o Volney chegou, estava aquele turbilhão natural. Mas de lá para cá, o noticiário nacional perdeu um pouco esse espaço. O Ministério da Previdência deixou de ser o foco de notícias ruins para o governo. Isso é uma avaliação minha. Dá para notar que houve uma mudança. Também outras crises aconteceram, né? Mas, de qualquer modo, o Volney parece estar conseguindo trazer esse ponto. E ele está otimista com essa situação, porque o governo está apresentando um plano, né? O governo apresentou um plano ao STF, já que tem uma ação geral lá, e 2,16 milhões de pessoas vão ser ressarcidas. Agora sim, vão ter que entrar no aplicativo INSS. Tem
um caminho para isso. Mas essa apresentação desse caminho, o Voney está apostando nisso como uma forma de apaziguar. Além disso, tem um outro ponto. O governo vai disputar alguns espaços na CPMI que está sendo criada. E aí são dois lados. O Voney aposta primeiro no ressarcimento das vítimas como um fator de diminuir esse foco, e o segundo ponto é a disputa política na CPMI, né, que está para ser instalada, e a oposição também está tentando colocar seus cargos lá. Mas o otimismo de Voney, vamos ver se ele se reflete, né, quando a situação, né, começar a ser realmente, se as pessoas vão ficar mais tranquilas, se elas vão começar a receber efetivamente, como é que vai ser isso? Mas o governo está apresentando alguns planos e o Voney está bem otimista nesse ponto, principalmente depois que, na minha opinião, o INSS saiu de foco, o IOF entrou. Acho que, de certo modo, em termos de mídia, ajudou o Voney. Mas a conferir. Professor Marco Aurélio Freire, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã.